que participam do nosso encontro pelo Zoom e pelo YouTube. Boa noite, teosofistas. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal para estudo das cartas dos Mahatmas para Alfred Percy Sinnett. Obrigado por sua participação, pelas eventuais perguntas que podem ser feitas pelo chat do Zoom e do YouTube. Hoje teremos um convidado especial para esses nossos últimos encontros de 2022. Vamos ter a honra de contar com a presença hoje do nosso querido Bruno Carlucci. Eu vou botar uma telinha aqui com a biografia do Bruno. Hoje, então, dia 14 de novembro de 2022, 117º encontro. O Bruno é membro do Instituto Garba e da Sociedade Teosófica no Brasil, na Loja Brasília, a mesma que eu pertenço, desde 2017. Atualmente, ele está fazendo doutorado, dedica-se à pesquisa de doutorado na Unicamp, voltada para a tradução de textos budistas. Ele é estudante de budismo, de gnosticismo, no Centro Lanrim Ensa, Núcleo Lux, e de teosofia desde 2006. Também trabalha bastante lá no trabalho da editora Garba Lux, com várias publicações que têm sido feitas aí nos últimos 2 a 3 anos, né, Bruno? Então, ele vai falar sobre o budismo na Carta 88, que é uma carta tida como a mais polêmica de todos. Ele escolheu um tema bem interessante. Acho que a gente vai gostar das considerações budistas sobre a Carta 88 que o Bruno vai nos trazer aqui. Obrigado, Bruno. A palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Então, eu vou... Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado, Graça, né? Muito bom revê-los. E a todos os demais que estão aqui no Zoom, no YouTube, muito obrigado pelo convite. Né? E sempre agradecendo os amigos também da Loja Brasília, a Maria Alice, presidente da Loja Brasília, que abriu as portas, né, para eu estar aqui palestrando de quando em quando na Sociedade Teosófica e compartilhar esses estudos que vêm de outros grupos, mas são primos, né? O budismo, a Vedanta, o gnosticismo, todas essas tradições que são ramos da religião sabedoria e que são enfatizadas pelos Mahatmas e por Blavatsky, e que nessa carta também a gente consegue estabelecer muitos elos com essas tradições. Eu vou focar hoje mais no budismo, mas a gente vê elos também com a Vedanta e com o gnosticismo na carta 88. Então eu vou compartilhar aqui a tela. Eu vou fazer uma leitura da carta e comentando, então, né, fazendo esses links com a filosofia budista e também com outros textos que a gente já viu essa questão sobre Deus em outros textos teosóficos também. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai certinho desse jeito. Ok. Vocês veem a janela, tudo certo aqui? Abre o microfone. Tá dando para ver. Tá dando para ver, Talvez né? dê para aumentar um pouquinho, não sei. Eu vou dar uma aumentada aqui, então eu só vou diminuir aqui a minha própria janela. Então aqui vou aumentar, passar um pouquinho para o lado. Então essa é a famosa carta 88, né, que é considerada uma carta polêmica, que, como a gente vê, eu não vou ler essa introdução aqui, nessa parte aqui que é da edição, não era exatamente uma carta, mas foram notas do Mahatma Kutumi, do Mahatma K, né, sobre um texto que o Hume estava escrevendo. Então, como diz aqui, não é propriamente uma carta, mas algumas notas feitas pelo Mahatma K sobre o que o Hume chamou de um capítulo preliminar sobre Deus, que seria o prefácio de um livro que ele estava escrevendo sobre filosofia oculta, em que o Hume defenderia, né, a visão de um Deus bem de um molde teológico tradicional. E aí o Mahatma K, peraí, não é isso que a filosofia oculta diz, e não é isso que a filosofia budista diz, já que esses Mahatmas também são ligados à filosofia budista, né? São ligados ao budismo esotérico, nos seus vários sentidos possíveis. Então aqui a gente vai entrar na carta, e muita gente pode se perguntar,
né, para quem já conhece essa carta, as pessoas podem se perguntar, ué, mas teosofia não é a sabedoria de Deus? E a gente tem que voltar lá para a chave da teosofia, em que a Blavatsky fala. Primeiro, os gregos eles não tinham um conceito de Deus no molde judaico-cristão tradicional, né, nesse molde que a igreja medieval, a igreja católica medieval moldou para as pessoas. Para os gregos antigos havia vários deuses. E para as escolas de mistérios, para os neoplatônicos, é dos neoplatônicos que vem o termo teosofia, né? Se a gente vai lá na chave, nos remete a Amônio Sacas, o eminente neoplatônico, e a escola eclética de teosofia. Mesmo esses deuses não eram exatamente seres para serem idolatrados, né? Os deuses, no sentido mais elevado, representariam princípios, e não exatamente seres para ficar trocando favores com eles, como acontecia na versão mais massificada, né, da religião grega antiga. Então, a Blavatsky ela diz: teosofia não é sabedoria de Deus, teosofia é sabedoria divina, é a sabedoria do divino. Mas o que é esse divino, então, já que não há um espaço para Deus aqui? E esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala da filosofia esotérica, de teosofia, da filosofia oculta, do budismo esotérico, e também do gnosticismo, representando o que havia mais de original do cristianismo, o gnosticismo antigo, a gente pode dizer com muita segurança de que não há espaço para Deus nessas filosofias. Não no sentido em que essa palavra é usada a partir da Idade Média, né, por toda essa construção de cristianismo, de um cristianismo medieval, da patrística, que a igreja trouxe para a Europa e que depois se espalha pelo mundo. E também, né, que a religião islâmica, no seu aspecto mais exotérico, também entende Allah. A gente também pode entender Allah num outro sentido, mas isso fica para mais adiante. Então, essa carta aqui vai dizer, aqui o Mahatma dizendo: nem a nossa filosofia, nem nós próprios acreditamos em um Deus, e muito menos em um Deus cujo pronome necessita uma inicial maiúscula. Nossa filosofia se encaixa na definição de Hobbes, de Thomas Hobbes, né? Aqui para fazer uma ponte com a ciência da época. Ela é preeminentemente a ciência dos efeitos pelas causas e das causas por seus efeitos. Já que ela é também a ciência das coisas surgidas do primeiro princípio, segundo a definição de Bacon. Aqui a gente pode voltar quando ele diz que é a ciência dos efeitos pelas causas e das causas por seus efeitos. E a gente vai ver isso muito em textos budistas, principalmente em textos de Nagarjuna, né, um importante filósofo budista do século II, que vai focar bastante nessa ideia de que os fenômenos eles não surgem a partir de si próprios, né? Isso que a gente chama de fenômenos vai surgir mediante causas e condições. Esses fenômenos que parecem existir tão separadamente, e até esse nosso senso de uma personalidade, ele surge numa interação complexa, numa causalidade complexa, numa teia de causalidade complexa. Não foi um Deus que determinou, não foi um ser externo que determinou que a gente deveria ter tal personalidade ou que tal fenômeno deveria ter tal tipo de aparência. Então a gente vai ver essa ênfase muito forte na filosofia budista. E ao mesmo tempo aqui, ele fala desse primeiro princípio, né? As coisas surgidas do primeiro princípio, segundo a definição de Bacon. Se a gente vai para o budismo mais tradicional também, aí a gente vai esbarrar numa outra questão, né? O budismo mais tradicional, em geral, ele também não vai falar no primeiro princípio. O budismo mais tradicional, ele vai falar para nós de que todas as coisas elas surgem nessa interação e não dá para traçar um primeiro princípio, não dá para traçar uma causa primeira que seja. Mas algumas vertentes mais esotéricas do budismo, no próprio budismo tibetano, vão dizer que sim, que dá para traçar um elemento uno, indestrutível, que dá para traçar um espaço indestrutível no qual os fenômenos vão se manifestar, que vai ser revestido pela multiplicidade, sendo essa multiplicidade esse próprio espaço indestrutível, mas que é esse espaço revestido com essa roupa, com esse véu, digamos assim.
e que é a própria vida desse véu, é a própria vida dessa multiplicidade. Então, a gente vai ter a escola Junã antiga, que vai enfatizar isso bastante, né? E, ao mesmo tempo, é claro, depois a carta vai falar da Vedanta, e na Vedanta nós vemos isso bastante também, né? O Atman, que está presente em tudo, e se a gente for buscar o Atman, que é um termo muito familiar para todos nós aqui, estudantes de teosofia, o Atman, ele pode ser entendido, se a gente for quebrar essa palavra, ele pode ser entendido como um movimento sempre permeante. O movimento está acontecendo, né? O movimento nunca cessa da manifestação, mesmo quando a manifestação aparentemente cessa no pralaya. Isso é um repouso do nosso ponto de vista, mas a Blavatsky fala na doutrina secreta, isso não é exatamente um repouso de fato. Há um movimento ali, um outro tipo de movimento. E depois, quando então há uma nova manifestação, esse movimento como nós o concebemos aqui do nosso próprio ponto de vista em que estamos, como seres manifestos, então esse movimento continua, mas essa vida una, esse Atman, ele continua sempre permeante, ele continua sempre presente. Então, novamente, é como esse véu que o reveste, mas que é, ao mesmo tempo, esse próprio Atman se movimentando. Ao mesmo tempo em que esse primeiro princípio, apesar disso, ele continua no seu estado mais puro, né? Ele vai se modificando em diferentes princípios conforme a manifestação vem à tona, conforme a multiplicidade surge pelo poder de Maya. Isso é o que a Vedanta vai nos ensinar filosoficamente. O que, como nessa carta vai ser dito, também bate com o que os Mahatmas enfatizam, com o que os Mahatmas defendem e com o que os Mahatmas conhecem. E é algo que vai ser dito nessa carta, quando se fala desse primeiro princípio. Antes de admitir qualquer primeiro princípio, devemos conhecê-lo. E mais adiante eles vão dizer, nós conhecemos esse primeiro princípio. E esse primeiro princípio não é esse Deus do qual vocês estão falando, né, do qual os ocidentais falam tanto, né, como esse ser pensante, com vontades e tudo mais. Então, toda a sua explicação, aqui ele falando para o Rio, se baseia sobre uma admissão isolada, feita para efeitos de argumentação em outubro passado, né, que teria sido quando ele escreveu essa carta. Porque foi dito ao Rio, né, foi-lhe dito que nosso conhecimento estava limitado ao nosso sistema solar. Isso os Mahatmas dizem. Isso é dito na doutrina secreta, né? Há um ponto, quando se fala do desenvolvimento das cadeias planetárias, quando se fala de um Manvantara, do surgimento de um grande Kalpa, né, o surgimento de um sistema solar, isso se refere ao nosso sistema. Outros sistemas podem ter algumas particularidades que os Mahatmas não conhecem. Portanto, como filósofos que desejam ser dignos do nome, não poderíamos negar nem afirmar a existência do que você qualificou como um ser supremo, onipotente, inteligente, de um tipo além dos limites do sistema solar. Mas, embora tal existência não seja absolutamente impossível, o Mahatma tem sempre a mente aberta, né? É um filósofo, no melhor sentido da palavra. Não dá para dizer que é impossível, né? Porque não conhecemos o que estaria no sistema solar. Porém, contudo, todavia, a menos que a uniformidade da lei da natureza se rompa naqueles limites, nós sustentamos que é altamente improvável. É altamente improvável falar nesse Deus da cristandade tradicional, da patrística, né, do mundo judaico-cristão exotérico. Mesmo assim, rejeitamos de modo... Então, é improvável e, mesmo assim, rejeitamos de modo extremamente enfático a posição do agnosticismo neste sentido, né? É improvável, mas também não nos tenha como agnósticos, não somos agnósticos. Porque o Mahatma é aquele que alcançou gnosis, é aquele que alcançou uma percepção direta desse princípio primeiro que está em tudo, né? Da centelha divina que está presente em tudo, e que é indestrutível, que é a própria vida una. Então eles também não são agnósticos. E que é semelhante a Brahman ou para Brahman,
da linguagem, né? Essa absolutividade, que é esse próprio fluir da vida. E por isso é semelhante à centelha que está em nós, né? Ao Atman que está em nós. Atman semelhante a Brahman, da linguagem vedantina. Nossa doutrina não conhece meio-termos. Então, com relação ao sistema solar, também não temos posição de agnosticismo e nossa doutrina não conhece meios termos. É uma afirmação bem categórica aqui, né? Que eu acho que nós, estudantes de teosofia, é sempre bom a gente lembrar disso aqui, quando a gente está estudando, refletindo, meditando sobre essas questões profundas que a literatura teosófica nos oferece, né? Nossa doutrina, e principalmente sobre a senda espiritual também. Né? Talvez eu possa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, talvez um pouquinho de raiva eu possa cultivar, talvez um vinhozinho no café da manhã de vez em quando, né? Não, nossa doutrina não conhece meio-termos. Então, ela afirma ou nega, porque só ensina aquilo que sabe que é a verdade. Portanto, nós negamos a Deus como filósofos e como budistas. Sabemos porque o budismo realmente ele tem, né, como uma das suas grandes marcas nesse sentido, desde lá da Índia Antiga, de negar a ideia de que haveria uma personalidade que poderia ser identificada como um deus, né, um super-humano, um deus com características super-humanas, que pensa como humano e que cria suas coisas ao seu bel prazer, que às vezes é chamado de Ishvara. Ishvara pode ter um outro sentido mais profundo, mas exotericamente, muitas vertentes hinduístas vão identificar Ishvara de um jeito muito parecido como se identifica o Deus cristão, né? O Deus cristão também em termos exotéricos e não esotéricos. Sabemos que há vidas planetárias e outras vidas espirituais. E sabemos que em nosso sistema solar não existe coisa tal como Deus. Então eles sabem que há espíritos planetários, né? Os planetas eles são vivos. Os planetas são ligados a esses espíritos planetários, aos Janshohans, a altas hierarquias de seres. Mas nenhum desses é o Deus monoteísta. E nenhum desses seres pensa que nem o ser humano. E em nenhum lugar de nenhuma literatura teosófica vai ser dito que a gente deve rezar para os Janshohans, né, e pedir coisas em troca. Né? Esse carro foi o Janshohan que me deu. Eu passei no concurso graças ao Janshohan. Né? As pessoas, às vezes, quando elas terminam um trabalho acadêmico, é como elas agradecerem a Deus antes de tudo. Então, agradecerão o Janshohan antes de tudo. Isso não é recomendado. E muito menos agradecer a Parabrahma, muito menos agradecer ao Atman. Porque não é uma personalidade que está nos concedendo favores. É o que nós somos. É a própria vida. Sabemos que há vidas planetárias, outras vidas espirituais, e sabemos que em nosso sistema solar não existe coisa tal como Deus, seja pessoal ou impessoal. Não há um ser separado, né, que cria coisas. Para Brahman, não é um Deus, mas a lei é absoluta e imutável. Que lá no livro que foi publicado, né, na edição da Kluck, a de Portugal, os comentários à doutrina secreta, foi até traduzido como absolutividade. Né? A gente pensar nessa absolutividade que é a própria lei imutável, que é desde tempo sem início, não podemos traçar um início porque não tem início, e não podemos traçar um fim. Essa absolutividade está sempre ali. E é essa própria potencialidade do vir a ser, essa própria potencialidade de manifestação cósmica. Isso é duração eterna também. Né? É o chamado tempo incondicionado, é a duração eterna. Então, para Brahman não é um deus, mas a lei é absoluta, imutável. E Ishvara, que eu tinha mencionado anteriormente, é o efeito de avidya e Maya, ignorância baseada na grande ilusão. Quando se fala aqui em Maya como essa grande ilusão, né, obviamente não está querendo dizer que o mundo é só uma miragem, que o cosmos é uma miragem, até porque seria um contrassenso com o que a própria doutrina secreta nos ensina. Né? A doutrina secreta está falando de princípios, está falando do surgimento de planetas, de sistemas solares, de cadeias planetárias, está mostrando que tudo é vida, que tudo é vivo, né? Que não há nada que seja morto de fato.
Mas quando se fala nessa grande ilusão, é mais no sentido de um equívoco. É um equívoco de percepção que nós temos, de que a gente só vê essa separatividade aparente. E a gente acha que essa separatividade aparente, então, ela é tudo que existe. A gente não consegue ver a primeira proposição fundamental, que é um princípio uno, indestrutível, e que essa unidade é a base de toda a vida. E é o que nos liga, né? Que o Atman não é individual, como a Blavatsky sempre enfatiza na Chave para a Teosofia, nos comentários da Doutrina Secreta. Até no final dos comentários da Doutrina Secreta tem uma discussão da Blavatsky com um dos membros do grupo interno, né, que era um astrólogo que frequentava, e ele ficava toda hora querendo convencê-lo, não, mas será que eu não tenho o meu próprio átomo? Você tem seu próprio átomo? Será que não é algo individual? E a Blavatsky fala, pare com isso. Quando a gente pensar nesse princípio, não há espaço para indivíduo. O indivíduo ele vem depois. Ele vem justamente nesse processo, nesse poder de Maya, nesse poder de que pode ser associado com Prakriti também. A gente tem a Mula Prakriti, que é aquela matéria pré-cósmica, que é antes da manifestação, mas é a partir dessa força vem a manifestação, que é a Prakriti se transformando. E é a Prakriti se transformando numa aparente multiplicidade, mas que ela é aparente. Primeiro porque está tudo interconectado, né? As coisas elas sempre operam em relação umas com as outras. Isso a própria ciência mostra. A física até hoje não conseguiu localizar um átomo indivisível, né? Todos os átomos, moléculas, as partículas subatômicas são todas divisíveis e todas se alteram numa rede de interação complexa. A nossa personalidade também é assim, né? Ela vai se moldando conforme a nossa criação, conforme o que a gente fez nas vidas passadas, mas as nossas interações nas vidas passadas, né? Nada é uma ilha totalmente isolada, nem um ínfimo átomo, nem uma pessoa. Então, mas devido ao poder da ignorância, que é a vidya, que é o vidya é sabedoria em sânscrito, né? A vidya é a falta de ignorância, é a falta de sabedoria, é a não sabedoria. Devido a esse poder da ignorância, de avidya, que está muito ligado a esse poder de Maya, a gente não consegue perceber que, na verdade, esse poder de Prakriti, esse poder dessa matéria indestrutível, é só um poder que essa própria força una está fazendo para ela expressar, digamos assim, muito entre aspas, né, não que ela tenha uma vontade humana, mas é uma forma em que essa força una expressa várias potencialidades de existência, várias potencialidades de manifestação, mas que em essência é tudo uma única coisa. Em essência, essa matéria indestrutível, ela é uma só. E em essência, essa matéria indestrutível, ela é para Brahman, porque nessa matéria indestrutível está o Atman, está Purusha, está aquilo que é de fato a verdadeira essência, que é esse movimento permeante, né? Essa essência que está sempre permeando todo o movimento, que ela é o próprio movimento também. Mas não percebemos isso. E aí a gente se confunde e a gente cria uma cisão nossa, de nós com a natureza. E devido a essa cisão que nós criamos, a gente também começa a imaginar um Deus que também representa essa nossa cisão. A gente projeta um Deus que é como nós, que é tão humano como nós, e que tem as mesmas vontades que nós temos, enquanto seres que se veem separados uns dos outros e que têm desejos, né? Aquele desejo do eu e do meu. O budismo fala muito isso. E o que é o Deus da Bíblia, se a Bíblia for lida sem as devidas chaves, né, sem contar todas as manipulações pelas quais o texto bíblico passou? O Deus ele é um grande eu. Ele é uma grande pessoa que ora pede alguém em sacrifício, ora decide destruir uma cidade inteira, ora manda um dilúvio. Se a gente interpretar isso sem as chaves esotéricas, é até complicado pensar nesse Deus como um ser muito elevado. É até complicado pensar nesse Deus como alguém muito melhor do que nós. Isso o Mahatma vai dizer mais adiante na carta. Então, a palavra Deus, ela foi inventada para designar a causa desconhecida daqueles efeitos que o homem tem admirado ou temido sem entender. Então, nós
criamos, né, projetamos esse grande pai que vai ser responsável por controlar coisas que, na verdade, estão além do nosso controle, né, porque a gente não tem controle sobre tudo. Aí vem, de novo, uma máxima budista, né, estamos sujeitos à impermanência da manifestação. Tudo está mudando. Não temos controle sobre a nossa vida, até certo ponto, né? A gente controla as nossas escolhas e vamos encarar as consequências, mas as consequências das nossas vidas passadas, das quais nós lembramos, a gente não tem como evitá-las, né? Porque o karma já foi gerado. E também não temos controle sobre as outras pessoas, sobre o planeta e tudo mais. Então, nesse sentido, controle sobre o tempo, nós também não temos, né? Então, a gente joga tudo na mão desse ser, para o qual nós projetamos, né, uma responsabilidade para dominar coisas que nós não dominamos, né? E uma responsabilidade sobre a nossa vida, às vezes, inclusive. E já que nós aligamos e somos capazes de comprovar o que aligamos, isto é, que conhecemos aquela causa e outras causas, aqui conectando com aquele ponto inicial que eu tinha falado, né? Os Mahatmas, eles conhecem a causa primeira, porque eles alcançaram uma libertação do samsara e uma sabedoria que os torna capazes de conhecer, né? Eles têm uma mente que conhece de fato, que alcançou um nível de gnosis, de conhecimento no sentido mais elevado. Que aqui não é só um conhecimento intelectual, uh, um conhecimento do tipo científico, tradicional, mas é também um conhecimento intuitivo, a partir do momento em que eles realmente percebem a centelha divina dentro de si, a partir do momento, então, que eles cessam essa ignorância de ver as coisas, essa avidia, de ver as coisas como eminentemente e somente existindo de forma separada e com uma concretude muito excessiva. A partir desse momento que essa ignorância é superada, eles percebem a interdependência, né? Eles desenvolvem essa sabedoria intuitiva da interdependência. Isso é o se libertar do samsara. E por isso que eles têm altruísmo. Porque assim eles percebem também que esse nosso eu ele só existe na inter-relação com os outros, né? Aqui eu estou falando do eu no sentido de personalidade. Eu não estou falando do que a literatura teosófica chama de eu superior, que já é outra coisa, né? O eu superior já é a centelha divina que está presente em tudo. É uma tradução possível para a centelha divina, né? Eu não sou muito fã dessa tradução em português. Em inglês, o self eu ainda prefiro, mas aí são questões de tradução, né? Não vamos nos perder aqui em relação a essas digressões, mas, mas essa nossa personalidade, quando ele supera esse egoísmo dessa nossa personalidade que quer ser o centro, desse Kama Manas, que quer ser o centro de tudo, e quer uma vida ditada, então, para a satisfação de desejos egoístas, quando eles superam isso, eles alcançam autonomia sobre si mesmos, eles dominam a carruagem, se libertam do samsara. Então, esse Kama Manas sai de cena e entra em cena Buddhimanas. Entra em cena, então, um senso de que o nosso eu, na verdade, ele é só um instrumento que faz parte dessa interconexão e que, na verdade, tem a função de servir aos outros, de servir à natureza, de viver nessa harmonia de toda essa interdependência. E assim, a mente se abre cada vez mais. É assim como eu imagino que seja a mente de um adepto, né? Não tem mais um eu, os desejos pessoais atrapalhando, e é uma mente, então, que se abre cada vez mais para o conhecimento do funcionamento das coisas. E já que nós aligamos, então, somos capazes de comprovar o que aligamos, que conhecemos aquela causa e outras causas, temos condições de sustentar que não há Deus ou deuses atrás daqueles efeitos. A ideia, então, as coisas que acontecem no mundo, né, se vem uma tsunami, se acontece algum grande desastre natural, ou o que quer que seja, não há um Deus punindo ninguém. É claro que a gente pode pensar em questões do karma, e mesmo em questões de karma, elas são complexas, né? A Blavatsky fala que o afundamento da Atlântida não foi só uma questão de que o povo da Atlântida causou aquilo. A Terra, o planeta tem o seu próprio karma também. O planeta também é vivo, né? Os movimentos das placas geológicas, etc. É claro que as pessoas estarem vivas naquele momento e aquele tipo de sociedade
estar se degenerando naquele momento, é claro que isso era o karma daquela sociedade, né? Experienciar aquilo. Mas não foi uma questão direta de que eu fiz uma coisa ruim, aí por isso veio uma força exterior que decidiu afundar aquele continente. É muito mais complexo, né? A questão do karma ela é muito complexa. Envolve também a questão da interdependência das coisas. A ideia de Deus não é uma noção inata, mas ela é adquirida. E nós só temos uma coisa em comum com as teologias. Nós revelamos o infinito. As teologias se propõem a revelar o infinito. E os Mahatmas também. A teosofia também propõe isso. A sabedoria divina revela o infinito. Mas não no sentido de uma revelação de um Deus que veio lá, trouxe uma tábua, trouxe um texto sagrado que todo mundo deve seguir, né? Deve seguir literalmente. Mas no sentido de que é essa sabedoria intuitiva. E eles mostram um caminho. E esse caminho, se nós nos sentirmos tocados por ele, podemos tentar segui-lo, um caminho que envolve purificação, cultivo das virtudes. E a partir daí, então, nós também poderemos conhecer o infinito, porque nós vamos desbloquear, né, esse nosso eu que está meio iludido sobre o poder de Maya, sobre o poder da ignorância, e vamos então desvelar a sabedoria que já está em nós, que já está velada dentro de nós, né? O que o budismo chama de a natureza Buda dentro de nós, Budi dentro de nós, o sexto princípio dentro de nós, trazer manas para Budi. Mas enquanto atribuímos causas materiais, naturais, sensíveis e conhecidas, por nós, pelo menos, a todos os fenômenos que procedem do espaço, da duração, do movimento infinitos e ilimitados, os teístas atribuem a eles causas espirituais, sobrenaturais, ininteligíveis e desconhecidas. O Deus dos teólogos é simplesmente um poder imaginário, um loup-garou, na expressão de Doubar. Aqui, então, ele está dizendo que o Deus teológico é um bicho-papão, né? Na nota explica o que é esse termo, esse loup-garou. Porque os Mahatmas conheceram os fenômenos, no sentido de conhecer o que está por trás desse funcionamento, porque conhecem o karma e conhecem a causalidade. Por isso que é muito difícil, quando a gente fala de karma, saber de fato o que é o karma, né? Porque só realmente alcançando um grau superior de elevação no caminho, na senda do adeptado, e aí sendo capaz de perceber a interdependência, e textos budistas falam isso também, é necessário conhecer a interdependência para então conhecer o karma. E o karma aqui envolve tudo, não está falando só das minhas ações, as ações humanas, né? Mas de como os fenômenos operam na natureza, como os fenômenos se interligam, e como então que determinados fenômenos geram coisas, né? Como determinadas coisas vêm à tona dessa interligação complexa. Já esse Deus dos teólogos é um bicho-papão, um poder que até agora nunca se manifestou. Né? Cadê esse Deus? Quer dizer, para muitas pessoas ele se manifesta, e aí a gente já entra numa outra questão mais complicada, né? Que aí pode envolver, que a literatura teosófica explica muito bem, a questão das cascas astrais, a questão, né, das mediunidades descontroladas, que aí de acordo com as crenças da pessoa, ela vai ver o que ela quer, no fundo, né? Ela vai ver o que aquele cascão, aquele parasita astral vai mostrar para ela, aquele conteúdo que já está na mente dela, que é o que ela quer ver, o que ela quer ouvir. E aí muitas vezes ela pode realmente achar que viu Deus. Nossa principal meta é libertar a humanidade deste pesadelo. É ensinar ao homem a virtude pelo bem da virtude e ensiná-lo a caminhar pela vida, confiando em si mesmo, ao invés de depender de uma muleta teológica, que por eras incontáveis foi a causa direta de quase toda a miséria humana. Só para dar um exemplo, porque é fácil a gente voltar para o passado e pensar, vou pensar na Inquisição, eu vou pensar naquelas civilizações que sacrificavam pessoas para Deus ou deuses. Vou dar um exemplo aqui, não vou dar muitos detalhes, né? Mas eu vi uma notícia hoje de uma pessoa que acho que já foi famosa, não sei direito, que parece que num surto psicótico e é uma pessoa muito fanática, parece, né? Fanática religiosa dentro do cristianismo.
essa pessoa tem um bebê e ela tentou sacrificar o bebê dela para Deus, no Brasil do século XXI. Claro, ela estava em surto, né? Mas é claro que o fato dela ter escolhido essa ação e pensado em sacrificar para Deus informa também a crença, né, que estava já embutida na cabeça dela. E aí o surto foi só se aproveitou, né, daquela crença que ela já tinha. E a gente vê várias outras coisas, né? Pessoas aí se explodindo mundo afora por causa do seu Deus. Então, faz muito sentido quando o Mahatma diz isso, né? Nossa principal meta, e talvez a gente possa pensar então que essa é a principal meta de um teosofista, talvez. A principal meta da teosofia, libertar a humanidade deste pesadelo, desta subserviência a seres que não vale a pena serem idolatrados, independente de existirem ou não. O budismo é muito claro em relação a isso, né? O Buda dizia: para que vocês estão adorando deuses? Prestando oferendas, fazendo sacrifícios. Esses deuses, alguns até existem, alguns desses seres que vocês chamam de deuses, eles realmente existem. Só que eles também estão presos ao samsara. Eles não vão libertar vocês desse ciclo, né? Eles não vão limpar o seu karma, não vão libertar vocês do ciclo, não vão fazer com que vocês se tornem Budas. Você não vai deixar de reencarnar compulsoriamente por causa desses seres. Você só pode se iluminar por conta própria. É pelo esforço próprio que alguém se ilumina. E nunca por causa de um outro ser. Então, repetindo, nossa principal meta é libertar a humanidade deste pesadelo. É ensinar ao homem a virtude pelo bem da virtude, né? Não praticar a virtude pelo medo, o que também não deixa de ser um egoísmo aí, né? Eu tô com medo, eu quero parecer bem na fita para esse ser, para esse Deus, que aí a gente só projeta aquilo que na sociedade já acontece bastante, né? A gente quer parecer bem para o nosso vizinho, para os nossos colegas de trabalho, mas aqui dentro a mente está pensando as piores coisas sobre essas pessoas. E aí projeta isso para uma vivência religiosa também, né? Eu vou fingir que vou praticar o bem aqui porque eu estou preocupado com o que esse Deus vai pensar de mim. E assim, eu não pratico o bem pelo bem. Praticar o bem pelo bem porque o bem pelo bem é o reto caminho, é estar em harmonia com essa vida una, é seguir o fluxo natural dessa vida una. É estar em harmonia com a interdependência. Se somos todos interdependentes, se eu causar dano a outros, eu causo dano a mim também. Se eu faço o bem aos outros, eu estou fazendo o bem a mim também. E ensiná-lo a caminhar pela vida, confiando em si mesmo, né? Ter essa autoconfiança, que é algo que essa crença, essa idolatria a seres externos, a Deus ou deuses, é algo que a gente perde se a gente fica rezando por eles, né? E não é à toa que os Mahatmas nunca falaram rezem por nós, rezem para nós, peçam coisas para nós, né? Não seria uma atitude teosófica ficar rezando para os Mahatmas, pedindo favores para eles. Claro, a gente tem que ter um respeito, né, e uma devida reverência no sentido de buscar realmente viver aquilo que eles nos trouxeram, né? Tentar colocar o ensinamento em prática, tentar divulgar o ensinamento dentro do que a gente entende, etc. E o budismo enfatiza muito a questão da Guru Yoga, né? No sentido de você reconhecer aquele mestre, reconhecer o valor daquele ensinamento que ele dá, mas nunca numa idolatria de pedir coisas, nem nada do tipo. Até porque a ideia que eu entendo da proposta teosófica e a proposta do budismo Mahayana, né, que na literatura teosófica é chamado o budismo do norte, que é o budismo que se espalha pelo norte da Índia, que enfatiza a compaixão, o altruísmo, a ideia é justamente que nós sejamos úteis, úteis para a hierarquia, para a fraternidade dos Mahatmas e úteis para a fraternidade de todas as pessoas, né? Úteis para o planeta. É o que eu entendo que é o que se propõe aqui, né? Como ser útil para o bem da humanidade. É a meta que a gente busca, né? Mas se a gente pelo menos conseguir não causar muito dano para os outros, já seria ótimo. Então,
ter essa autoconfiança. E ao invés de depender de uma muleta teológica, que por eras incontáveis foi a causa direta de quase toda a miséria humana. Né? E basta olhar na história. Eu dei um exemplo do Brasil atual, né? A gente vê como religião e política se misturam e, de repente, Deus começa a fazer parte de slogans, de partidos, de movimentos. Nunca são movimentos que terminam de uma maneira muito positiva. A gente vê regimes por aí, mundo afora, né, em várias partes do mundo, que são regimes teocráticos e sempre acabam numa opressão, porque, né, quando você tem como governante esse ser imaginário, tudo é possível para quem detém aquele poder, né? Tudo é possível para quem seria o representante daquele ser. E aí a morte se torna justificável, né? Assassinar os outros se torna justificável, perseguir os outros se torna justificável porque você se sente imbuído, você se sente legitimado porque você acha que tem esse outro ser que na verdade te dá respaldo, que te guia. E pode ter realmente alguém te guiando, mas não vai ser esse Deus, vai ser as cascas astrais, né, os seres que se alimentam também do nosso ódio, as forças, pensamentos que se alimentam do nosso ódio. Então, podemos ser chamados de panteístas. Diagnósticos? Nunca. Panteísmo aqui, eu não sei se a maioria aqui é familiarizado com esse conceito de panteísmo, né? Mas de forma bem resumida, a ideia é de que o divino está em tudo, né? De que tudo é divino, no sentido de que você olhar numa planta, naquela planta há o divino ali, né? Em nós mesmos, em toda a matéria, ele permeia tudo. Então, nesse sentido, eles até podem ser chamados, mas não diagnósticos, né? Porque eles não estão em dúvida aqui, dizendo, pode ou pode não ter Deus, porque o agnóstico é isso. Não, eles conhecem a causa primeira e eles sabem o primeiro princípio, melhor dizendo, eles conhecem o primeiro princípio, porque eles sabem que esse primeiro princípio está presente em tudo. Vamos voltar lá para a primeira proposição da doutrina secreta. Um princípio uno, indestrutível, quiescente, permanente. E esse princípio é a base de toda a vida. E ele está em tudo. E não é um Deus, não é uma pessoa, não é um ser. É algo que está muito além dessa ideia de ser e não ser. É um princípio. E não é um fenômeno também, é algo que está além do que a gente chama de fenômeno. Assim. Fenômeno quer dizer coisas, né? Coisas tangíveis ou coisas sensoriais, coisas que podem ser percebidas pelos sentidos, ou coisas que o nosso pensamento pode alcançar. Esse princípio ele está além do nosso pensamento também. É algo que precede tudo isso. Se as pessoas estiverem dispostas a aceitar e a ver como Deus nossa vida una, imutável e inconsciente em sua eternidade, poderão fazê-lo e assim manter mais um gigantesco equívoco de denominação. Então tudo bem, né, se a gente usar essa palavra, e a gente vai ver místicos ao longo da história, místicos medievais, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, que eles foram além daquele Deus teológico tradicional. Eles realmente começaram uma prática de contemplação. E aí eles tiveram uma experiência desse divino, que dentro do mundo em que eles estavam, dentro do que eles tinham aprendido, eles chamavam de Deus, mas na verdade eles se referiam a essa vida una, né, que é muito a proposta do caminho místico é esse, né, é você perceber que na verdade Deus está em você, no seu coração, né, de que Deus está em tudo, dentro de tudo, que é essa vida una. Que, como o Mahatma fala, seria melhor não chamar isso de Deus, né, porque nós, estudantes de teosofia, a gente tem acesso a mais informações do que muitos desses místicos tiveram. Então, vamos evitar essa palavra por tudo que ela carrega, porque ele sabe, eu acho, que usar essa palavra é perigoso. Se a gente começar a chamar Parabrahman de Deus, se a gente começar a chamar Brahman ou Parabrahman de Deus, ou a vida una de Deus, logo logo vai ter gente rezando, né? Vai ter gente dizendo que, né, que a vontade de Parabrahman de Deus seja feita. Vai ter gente idolatrando como se fosse um ser. Né? E isso está muito além, é a própria absolutividade. O que adianta pedir alguma coisa para essa absolutividade? É muito melhor, na verdade, a gente buscar viver essa absolutividade, buscar realmente viver essa vida una, por um caminho de purificação
de cultivo das virtudes e da sabedoria, né? Superando o senso de egoísmo e separatividade e entendendo, então, a interdependência de todas as coisas, e assim buscando essa intuição mais elevada. Isso, sim, é muito melhor do que ficar pedindo coisas. Então, vida una, imutável e inconsciente em sua eternidade. Eles poderão fazê-lo, mas vai ser um equívoco de denominação. Mas então terão de dizer, como Spinoza, que não há e não podemos conceber qualquer outra substância além de Deus, né? Spinoza foi um filósofo moderno que falava, né, que não há uma outra substância além de Deus. Uma visão bem que dá para aproximar com essa noção panteísta. Conforme o Spinoza diz, né, em sua 14ª proposição, que aqui traduzido, né, Prater deum nec dare nec concipi potest substantia, que é no sentido de que não há nenhuma outra substância. Traduzindo bem rapidamente do latim, não há nenhuma outra substância senão Deus. E assim tornarem-se panteístas. Mas aí já não vai ser mais Deus, vai ser outra coisa. Aí, de novo, ele vem com essa questão. Cuidado com essa denominação. Você pode até dizer, tudo é Deus. Ok. Mas aí vai ser uma denominação que ainda pode causar confusão, né? Então vamos chamar de vida una, de Parabrahman, de outras coisas. Aliás, nem Parabrahman, né? Parabrahman está ainda além da manifestação, né? Parabrahman está além de tudo. Vamos chamar de Atman. Quem, exceto um teólogo, ou Svabhavá também dá para chamar, quem, exceto um teólogo formado no mistério e no mais absurdo sobrenaturalismo, pode imaginar um ser autoexistente, necessariamente infinito e onipresente, fora do universo manifestado que não tem fronteiras? O que ele está querendo dizer aqui é que, se o universo é infinito, né, e a gente pode pensar que o universo no sentido de uma cadeia de universos, se todo esse processo há uma infinitude aqui, como pode haver outro infinito? Porque infinito é sem fronteiras, infinito é sem limites. Mas para ver um outro infinito separado disso, então a gente vai ter que delimitar aqui algum tipo de fronteira, isso que em tese também seria infinito. E se há um Deus fora desse mundo, e se ele é infinito, por que ele não abarca esse mundo também? Por que ele não é esse próprio mundo? Então a gente tem um problema lógico aqui. A palavra infinito é apenas uma negativa que exclui a ideia de limites. É evidente que um ser independente e onipresente não pode estar limitado por nada que seja externo a ele, que não pode haver nada externo a ele. Tanto que não há nada externo para Brahman, porque para Brahman é a própria absolutividade. Essa absolutividade ela está aí. Embora para Brahma não seja um Deus criador, né, e não seja, digamos assim, a instância em que surge o cosmos, né, numa instância, primeiro vem Mula Prakriti, e, e aí sim a gente vai ter o primeiro logos, bem na linguagem da doutrina, né, o segundo, o terceiro, mas nada disso, não há nenhum Deus aqui. E é evidente que se houvesse esse ser independente onipresente, ele não poderia estar limitado por nada externo a ele. Ele não haveria nada externo a ele, não poderia haver nada externo a ele, nem mesmo um vácuo. Porque se é onipresente, não pode haver vácuo, não pode haver algum lugar onde ele não esteja. Portanto, onde haverá espaço para a matéria, se há esse Deus? Se esse Deus não é matéria, onde que a matéria entra aí? Isso que ele criou que seria algo separado dele, que seria uma criação dele. Se ele é limitado e logo ele tem que abarcar tudo, como que ele próprio já não seria a matéria? Então aqui ele está falando a favor dessa visão, né, que aqui a gente pode chamar de panteísta, mostrando, tudo bem, você quer falar de Deus, esse Deus só pode ser essa própria vida una, só pode ser essa própria matéria indestrutível. Eu vou falar mais adiante dessa palavra, que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra matéria também. Para aquele universo manifestado, mesmo que este último seja, para aquele universo manifestado, mesmo que este último seja limitado, haverá espaço para isso? Se perguntarmos aos teístas se o Deus deles é vácuo, espaço ou matéria,
eles responderão que não. E, no entanto, eles sustentam que o Deus deles penetra a matéria, embora ele próprio não seja a matéria. Quando nós falamos da nossa vida una, também dizemos que ela não só penetra, mas é a essência de cada átomo de matéria. E que, portanto, ela não apenas tem correspondência com a matéria, mas possui também todas as suas próprias propriedades. Todas as propriedades materiais, elas já estavam, elas fazem parte dessa própria vida una, né? São potencialidades que surgem conforme esse poder de Maya, né, esse poder da multiplicidade, esse poder de Prakriti vai se estabelecendo, então essas propriedades vão se tornando manifestas. Nesse processo também de interdependência, né, em que uma vai se diferenciando em relação à outra, na dependência da outra. Consequentemente, é material, é a própria matéria. E aqui, quando a gente fala em matéria, nessa literatura, né, na Carta dos Mahatmas, e na doutrina secreta, eu acho que às vezes até se usa mais, talvez, substância do que a matéria, porque eu sei que tem uma... Em algum momento dos escritos teosóficos, passou-se a priorizar a palavra substância em vez da palavra matéria, porque a palavra matéria causava certa confusão nas pessoas. Mas a gente tem que pensar que a palavra matéria, aqui não é só matéria nesse sentido de sólido, porque no senso comum, né, quando a gente pensa em matéria, a gente pensa na coisa sólida. Mas é matéria em vários estados, em vários níveis de existência, em vários planos de existência. Então, quando a gente lê a palavra matéria aqui, a gente tem que pensar com uma mente teosófica. Pensar que há vários planos, que a matéria ela é setenária. E que dentro dos vários desses 7 planos, né, há vários subplanos também, né? É uma rede setenária que não cessa nunca. Olhem lá o comentário da doutrina secreta, né? Que a Blavatsky ela vai falando um pouco desses vários dos 7 planos e os vários 7 planos que há, né? Tudo pode ser dividido em 7, digamos assim. Então, quando fala de matéria aqui, a gente tem que entender nesse sentido mais amplo, que abarca realmente volta lá para a Mula Prakriti, até esse mundo que a gente identifica como sendo um mundo material, né? Esse mundo mais físico que nós estamos, mais sólido, mais concreto que nós estamos, né? Matéria abarca tudo isso. Mula Prakriti é a matéria pré-cósmica e essa matéria já manifestada nossa, aqui nesse plano que nós estamos, que está longe de ser o plano mais elevado, né? A gente está num plano bem grosseiro aqui. Mas tudo isso é matéria. E o pensamento também. O pensamento também ele é material. É um ponto que ele vai entrar aqui nessa carta, né? O pensamento também é matéria. E não é à toa que o pensamento também tem o seu poder, né? As formas, pensamentos que surgem. Então, dentro do seu próprio plano, o pensamento também ele é essa matéria se transformando em operação. Então, quando nós falamos da nossa vida una, também dizemos que ela não só penetra, mas é a essência de cada átomo de matéria, e que, portanto, ela não apenas tem correspondência com a matéria, mas possui também as suas propriedades e, consequentemente, é material, é a própria matéria. É material, mas não é uma perspectiva materialista. É isso que eu estou tentando dizer aqui, para a gente tomar cuidado com a palavra matéria. Como poderia a inteligência proceder ou emanar da não inteligência? Aqui seria uma pergunta, né? Como que poderia a inteligência proceder de algo que seria não inteligente? Um teólogo perguntaria, né? Como que pode ter um ser humano se não tem um Deus inteligente que criou o ser humano à sua semelhança? E aí o Mahatma responde para o Hume, né? Sempre que lembrar que isso é um diálogo do Mahatma com o Hume aqui. E aí o Mahatma responde ao Hume. Você insistia em perguntar no ano passado como poderia uma humanidade altamente inteligente, o homem, que é o coroamento da razão, ter evoluído a partir de uma lei ou força cega, não inteligente? Mas uma vez que raciocinamos nessa direção, eu posso perguntar por minha vez: como poderiam deficientes mentais congênitos, animais que não raciocinam, e o resto da criação, entre aspas,
ter sido criados ou haver evoluído a partir de uma sabedoria absoluta? Se esta última é um ser pensante, inteligente, o autor e governante do universo, como? E para quê? Né? A gente poderia, acho que, se perguntar isso também. Para quê? Se houvesse esse Deus que é, né, sabedoria, inteligência e tudo mais, por que ele criou pessoas que sofrem tanto com doenças congênitas? Por que ele criou animais, né, que estão sujeitos a serem a serem devorados por outros na cadeia alimentar? Ele se diverte com isso? Foi para se entreter? Como, diz o Dr. Clark, em seu exame das provas da existência da divindade, Deus que fez o olho não enxergará? E as pessoas cegas. Deus que fez o ouvido não escutará? E as pessoas surdas. Mas, de acordo com este modo de pensamento, eles teriam de admitir que ao criar um deficiente mental, Deus é um deficiente mental. Que aquele que fez tantos seres irracionais, tantos monstros físicos e morais, deve ser irracional também. Porque como que algo que não é perfeito vem de algo que é perfeito? A Blavatsky ela faz um questionamento nesse sentido também, na, na, na chave para a teosofia, que lá tem uma seção breve de perguntas, né? Por que teósofos não rezam para Deus? E por que teósofos não aceitam essa visão de Deus? E a Blavatsky fala, olha, se há esse Deus pensante perfeito, como que dele podem ter sido criados seres imperfeitos? Por que ele teria feito isso? É uma pergunta cuja resposta a gente não vai encontrar uma resposta satisfatória. E por isso que é mais um ponto que não faz muito sentido em aceitar essa ideia, né? Aceitar essa ideia desse Deus. E aqui ele diz, nós não somos Advaitas. Aqui ele está falando, ele, o Mahatma K. Né? E ele está dizendo que ele não é Advaita. Nada contra a Advaita. Né? Há outros Mahatmas que são Advaita. Mas ele não é. Ele já se apresentou aqui como um budista. Ele, o Mahatma M, né, se apresentando aqui como budistas. Não somos Advaitas, mas nosso ensinamento com respeito à vida una é idêntico ao dos Advaitas com relação a Parabrahman. E nenhum verdadeiro Advaita treinado filosoficamente jamais se definirá como agnóstico, porque sabe que ele é Parabrahman e idêntico em todos os aspectos à vida e à alma universal. Alma universal também a gente pode relacionar com o termo alaya, né, que aparece na Voz do Silêncio e na Doutrina Secreta. O terceiro logos, que é a partir dele que os protótipos vão surgir, né, que a mente universal é Mahat, e a partir dessa mente universal que os protótipos da manifestação começam a surgir. Né? Então, somos idênticos a Parabrahma. Então, se a gente for pensar em Parabrahman sinônimo com Deus, nós somos Deus, nós somos Parabrahman. Né? Os Vedantinos falam isso muito nos seus textos. Né? Eu sou Atman, eu sou Brahman. O macrocosmo e o microcosmo, né? Porque o macro e o micro são igual. Aqui não é que a minha personalidade é igual à de Parabrahma, mas no sentido de que o macro e o micro, eles estão interconectados. O micro não existe sem o macro. E o micro, então, ele, como o próprio nome diz, ele é, digamos assim, uma cópia, entre aspas, do macro. Um reflexo do macro. Porque esse primeiro pensamento que surge, e aí desse pensamento vem a manifestação. Pensamento também aqui entre aspas, não no sentido humano. Né? A Blavatsky usa esse sentido aqui de pensar na manifestação como esse pensamento, né? O logos atuando. E sabe que não há Deus separado dele, nenhum criador como nenhum ser separado dele, porque tudo é um, há essa unidade fundamental. Então não há um Deus lá distante, para o qual vou ficar rezando, porque ele é uma personalidade ele é um eu que gosta de ser agradado e que não quer ser desagradado, que vai punir de acordo com as suas vontades. Não, não há nada divino que esteja separado de nós. E a grande questão, o drama humano,
não é o fato de que estamos apartados de divino, pelo contrário, é o fato de que nós temos a ilusão de estarmos apartados do divino, é de não percebermos que o divino já está em nós, que a centelha divina já está em nós, que nós somos para Brahman, nós não somos esse eu que eu chamo de Bruno, ou o eu que é chamado de Marcelo. Nós somos para Brahman. E esse é o grande drama humano. A gente não perceber isso, né? Não conseguir passar por um processo de purificação da nossa conduta, da nossa mente, um bom uso do nosso pensamento e uma ativação da nossa intuição por meio da meditação adequada e da prática da virtude, que então vai fazer com que então a gente consiga perceber realmente, ter essa compreensão intuitiva. Porque aqui não basta dizer eu sou divino, eu sou Deus, eu sou Parabrahma, qualquer que seja a palavra. Tem que ser uma compreensão direta, tem que ser uma sabedoria que percebe aquilo de uma forma intuitiva. Mas para ativar a intuição, a gente tem que também treinar a nossa mente racional discursiva, tem que treinar o nosso manas, né? Tirar ele do poder de cama e levá-lo, aproximá-lo de Budi, por meio desse exercício da reflexão, do estudo, por meio desse exercício de evitar fortalecer os nossos desejos que reforçam o nosso senso de separatividade, que reforçam o nosso egoísmo. E fortalecer o altruísmo dentro de nós, né? Estimular o altruísmo dentro de nós. Isso, então, vai levar a gente pode levar a gente, né, pelo que os textos dizem, para esse caminho que vai nos levar, então, para essa compreensão direta desse divino, que está em tudo. Desse princípio primeiro, que está em tudo, do Atman, que está em tudo. E essa compreensão direta, ou percepção direta, ou sabedoria direta, que é uma intuição elevada, e a gente tem que tomar cuidado com a palavra intuição também, né? Intuição aqui não é instinto, não é sentimento, é algo de uma outra ordem, muito mais elevado. Isso é gnosis, que aqui está mais aportuguesada a palavra, né? Tá, gnose. Isso é gnosis, ou jnana em sânscrito. E o Mahatma alcançou a gnose, porque isso faz parte da senda do adeptado. Quando alguém se torna um Mahatma é porque alcançou a gnosis, se tornou um gnóstico no verdadeiro sentido da palavra. Claro que esse é um termo mais usado, né, no Ocidente, pelos cristãos primitivos, né, mas a ideia é a mesma, e aqui ele usa a palavra. Então, tendo encontrado a gnose, nós, né, que ele falando em nome dos Mahatmas, nós Mahatmas, não podemos esquecê-la. E não podemos nos transformar em agnósticos, em aqueles que não têm essa percepção direta da realidade. Porque ele tem essa percepção direta de Parabrahman, que é idêntico a ele, dessa absolutividade que está em tudo. Percebendo então que a suposta separatividade, ela é só realmente a ponta do iceberg, mas que há algo muito além dessa separatividade, né? Uma realidade muito mais profunda do que essa separatividade, que é interdependência e no nível ainda mais profundo é unidade total. É a vida una ou vida única, né? Eu sei que tem essa discussão, qual seria a melhor tradução, né, Marcelo? Seria vida una ou vida única? E talvez vida única é até melhor como tradução. Se nós fôssemos admitir que até mesmo os mais altos Janshohans podem cair em alguma ilusão, então de fato não haveria realidade para nós, e as ciências ocultas seriam uma quimera tão grande quanto Deus. Aqui, de novo, ele está reforçando essa ideia, né? Esse Deus teológico, ele é uma quimera. Se há um absurdo em negar aquilo que não conhecemos, é ainda mais absurdo atribuir a ele leis desconhecidas. Se alguém acusar os Mahatmas, né, ou os teosofistas, de dizerem, mas que absurdo, você disse que não conheceu nenhum Deus nesse sentido da teologia tradicional. Então, que absurdo você negá-lo. Mas ele diz ainda, mais absurdo ainda do que negar a existência desse ser, é atribuir a ele leis desconhecidas. Né? A gente não viu esse ser e está aí jogando toda a responsabilidade da nossa vida e dizendo que ele é responsável também pelo cosmos, pelo funcionamento de tudo, pelo nosso destino e tudo mais.
está jogando a responsabilidade em alguém que nós realmente não vimos, não ouvimos de fato, não vemos, e isso é muito mais perigoso. Segundo a lógica, o nada é aquilo do qual tudo pode ser corretamente negado, né? Então, o nada é isso, aquilo do qual tudo é corretamente negado, você reduz a nada, e do qual nada pode ser corretamente afirmado. Portanto, a ideia, seja de um nada infinito, um nada finito ou um nada infinito, é uma contradição em termos, né? Porque vai se dizer isso sobre Deus. E, no entanto, de acordo com os teólogos, Deus, o ser autoexistente, é extremamente simples, é imutável e incorruptível, sem partes, sem figura, movimento, divisibilidade ou quaisquer outras propriedades como estas que encontramos na matéria. Porque todas essas coisas implicam muito clara e necessariamente finitude em sua própria noção. Estão totalmente afastadas da infinidade completa. Mas, ao mesmo tempo que eles dizem isso, eles atribuem uma série de qualidades a esse Deus, que são qualidades que não são infinitas. Basta ler o Velho Testamento, né? Ora tem raiva, ora está satisfeito. Esses atributos não são atributos infinitos. Há uma mudança de comportamento. Logo, há uma contradição. Portanto, o Deus aqui oferecido à adoração do século XIX perde toda a qualidade sobre a qual a mente do homem seja capaz de ter qualquer julgamento. O que é isto, na verdade, além de um ser do qual eles não podem afirmar coisa alguma que não seja negada instantaneamente? A própria, a própria Bíblia deles, no Apocalipse, destrói todas as perfeições morais que eles empilham sobre esse Deus, a menos de fato que qualifiquem como perfeições aquelas qualidades que a razão e o senso comum de qualquer outro homem chamam de vícios odiosos e maldade brutal. Mas quem lê as nossas escrituras budistas, escritas para as massas supersticiosas, então aqui ele está falando daquelas escrituras budistas bem exotéricas mesmo, e que tem muitas mesmo, né, que são bem para as massas, etc. Mesmo nessas escrituras, a pessoa não encontrará nelas um demônio tão vingativo, injusto, tão cruel e tão estúpido quanto o tirano celestial ao qual os cristãos atribuem prodigamente perfeições negadas em cada página da sua Bíblia, né? Porque elas vão se contradizendo. Como eu falei, quando as pessoas levam a Bíblia para o lado literal, elas estão dispostas a sacrificar até humanos, até animais. Né? Vamos na história da Inquisição, em que humanos eram queimados em nome daquele Deus. Autêntica e verdadeiramente, a sua teologia criou o Deus dela apenas para destruí-lo, pedaço por pedaço. A igreja de vocês é o Saturno da fábula, que tem filhos apenas para devorá-los. Esse é um ponto interessante, e se vocês lerem Isis sem Véu, volume 3, a Blavatsky ela vai associar esse Deus bíblico a Saturno, né? Ela vai associar esse Jeová a Saturno, porque os gnósticos também faziam essa associação. Né? Se a gente voltar lá para os gnósticos, o verdadeiro gnosticismo, que é o gnosticismo antigo, das primeiras escolas cristãs, eles vão dizer que aquele Deus que diz eu sou o único e não há outro além de mim, aquilo é Saturno. E Saturno representa o poder do egoísmo em nós. Saturno seria um falso espírito. Saturno seria esse poder de avidia. Então esse Deus, na verdade, ele representaria a ignorância dentro de nós e os vícios dentro de nós. Mas aí já é uma outra história, né? Porque também a gênese gnóstica ela é bem diferente da gênese bíblica. Mas vale a pena vocês visitarem Isis Sem Véu, volume 3, que complementa muito bem com essa carta, já do ponto de vista ocidental, tendo o que os primeiros cristãos de fato pensavam, e não o que depois a igreja criou, né? Quando ela distorceu o cristianismo. E aqui uma parte sobre a mente universal. Algumas reflexões e argumentos deveriam embasar cada nova ideia. Por exemplo, nós certamente seremos críticos pelas aparentes contradições existentes. Negamos a existência de um Deus pensante, consciente, com base em que um tal Deus deveria ser condicionado, limitado e sujeito à mudança, e, portanto, não infinito. Né? Porque se pensa, se tem uma consciência como a nossa, então ele está passando por oscilações também. E se ele for descrito para nós como um ser eterno, imutável e independente, sem partícula alguma de matéria em si, então responderemos que ele não é um ser,
mas é um princípio imutável e cego, é uma lei. Aí já não dá mais para dizer que esse Deus é um ser. Já não é mais alguém. É uma lei, é um princípio. Como o Atman, por exemplo, é um princípio. E, no entanto, eles dirão, né, os teólogos vão criticar os teósofos ou teosofistas. Eles dirão, mas vocês acreditam em Jan Hans. E aí o Mahatma responde, nós acreditamos em Jan Hans ou planetários, né, os espíritos planetários também. E atribuímos a eles uma mente universal, e isso deve ser explicado. Nossas razões podem ser brevemente resumidas aqui. Rejeitamos, em primeiro, a proposição absurda de que pode haver, mesmo em um universo ilimitado e eterno, duas existências eternas e onipresentes. Né? Porque o ilimitado ele é ilimitado, então não pode haver outro ilimitado. Como que eu posso separar? Se eu digo, então tem um outro, então eu estabeleci um limite aqui entre os dois. Logo, nenhum dos dois é ilimitado. Sabemos que a matéria é eterna, isto é, que não tem começo. Aqui é aquela questão da duração, né? Que não é o tempo, o nosso tempo condicionado, em que a gente vê o começo, o meio e o fim das coisas. Não, a matéria é eterna. Não dá para a gente perguntar quando foi que Mula Prakriti surgiu. Não, tem os seus ciclos, mas esses ciclos eles nunca cessam, né? Nesse encadeamento de universos que surgem, repousam e surgem novamente, né? De Manvantaras e Pralayas. Porque aquilo que não... Então, a matéria eterna não tem começo, porque a matéria é a própria natureza com N maiúsculo. Em sânscrito, essa palavra pode ser traduzida como prakriti, também, ou às vezes até como svabhava. Porque aquilo que não pode aniquilar a si mesmo e é indestrutível, existe necessariamente, que é essa matéria, que é a natureza, que é svabhava. E, portanto, não poderia começar a existir nem pode deixar de existir. Então não tem começo nem fim. Porque a experiência acumulada de eras incontáveis e da ciência exata mostra que a matéria, ou natureza, age por sua própria energia peculiar, da qual nenhum só átomo está jamais em estado de repouso absoluto. Né? Não há repouso total. E, portanto, ela deve ter existido sempre, isto é, com seus materiais sempre mudando de forma, de combinações e propriedades, mas com seus princípios e elementos absolutamente indestrutíveis, como eu tinha falado. Aos seus princípios e elementos mais indestrutíveis, né, como a gente vê lá nos inícios da doutrina secreta, né, o Atman é um princípio indestrutível, a primeira proposição fundamental. O Mula Prakriti é um princípio indestrutível. Prakriti é um princípio indestrutível. Então, a gente tem esses princípios, esses elementos. O Forrat também não é uma coisa que a gente pode destruir o Forrat. Eu vou apagar o fogo do Forrat, não dá. Pode jogar muita água, não vai apagar esse fogo. Forrat é um princípio indestrutível. Né? A filosofia Samkhya vai falar muito dos princípios, né? Muito interessante. E muito a ver aqui com a ideia teosófica também. Mas a questão é que há esses princípios e elementos indestrutíveis, mas também há as mudanças, as combinações e propriedades a partir do momento em que vai se transformando e se multiplicando. Né? Os átomos e moléculas vão... Que aí a gente já está numa seara bem material, né? E aí vai se transformando e tudo mais. E aí está sempre nessa impermanência, né? Nesse fluxo, e que é um fluxo de interdependência, né? Porque é uma unidade que se manifesta numa multiplicidade. E essa multiplicidade, então, ela vai se transformando nessa inter-relação dos elementos que estão contidos, que são essa própria multiplicidade. Quanto a Deus, já que ninguém jamais, em tempo algum, o viu, a menos que ele seja a própria essência e natureza desta matéria eterna e ilimitada, sua energia e seu movimento, então, a menos que ele seja a essência e a natureza dessa matéria eterna e ilimitada, sua energia e seu movimento, ou seja, a menos que Deus não seja Deus, a menos que Deus seja a própria natureza, seja a própria matéria, seja Prakriti, ou seja, Svabhava, não podemos vê-lo, né, seja Purusha e Prakriti, não podemos vê-lo eterno, nem como infinito, e tampouco como autoexistente. Nós nos recusamos a admitir um ser ou uma existência da qual não sabemos absolutamente nada.
Porque não há espaço para ele na presença daquela matéria, cujas propriedades e qualidades inegáveis nós conhecemos completamente bem. E B, porque se ele é apenas uma parte daquela matéria, seria ridículo sustentar que ele movimenta e governa aquilo de que ele é apenas uma parte dependente. Não dá para dizer que ele é o rei de alguma coisa, né? Assim como Saturno não é o rei do sistema solar. Pode até querer ser no mito gnóstico, mas não é o rei do sistema solar. E porque se eles nos dizem que Deus é um puro espírito, autoexistente, independente da matéria, uma deidade extra-cósmica, nós respondemos que mesmo admitindo a possibilidade de tal impossibilidade, isto é, a existência dele, nós sustentaríamos que um espírito puramente imaterial não pode ser um governante consciente e inteligente, nem pode ter nenhum dos atributos atribuídos a ele pela teologia, né, que vai ter, como eu falei, vai ter aquelas vontades, né, que o Deus bíblico tem, os seus desejos, etc. Vai interferir na política de reinos e tudo mais. E assim, um tal Deus se torna novamente uma força cega. Né, mesmo se fosse admitir que houvesse um Deus que estaria ainda além dessa matéria indestrutível, ainda assim seria só uma força cega. Não seria esse Deus teológico. A inteligência, tal como encontrada em nossos Jian-Shohans, é uma faculdade que pode pertencer apenas a seres organizados ou animados, por mais imponderáveis ou melhor, invisíveis que sejam os materiais das suas organizações. Aí tem uma nota que fala os seus organismos, né? Seria uma tradução melhor. São imponderáveis para nós porque nós humanos não estamos no plano dos Jian-Shohans, então a gente não entende esses seres. Né? Então por isso que parece algo imponderável, mas eles também são seres que fazem parte da manifestação. A inteligência torna necessário o pensamento. Para pensar, alguém deve ter ideias. Ideias supõem sentidos que são físicos e materiais. E como pode qualquer coisa material pertencer ao puro espírito? Se for feita a objeção de que o pensamento não pode ser uma propriedade da matéria, nós perguntaremos por quê. Devemos ter uma prova inegável dessa afirmativa antes que possamos aceitá-la. Ao teólogo, nós perguntaríamos o que havia para impedir que seu Deus, já que ele é o suposto criador de tudo, dotasse a matéria com a faculdade do pensamento. E quando nos fosse respondido que evidentemente ele preferiu não fazê-lo, e que esse é um mistério, assim como uma impossibilidade, nós insistiríamos em que nos fosse dito por que é mais impossível a matéria produzir o espírito e pensamento do que o espírito ou pensamento de Deus produzir e criar a matéria. Aqui está, bem resumidamente, ele está dizendo que o pensamento ele é matéria. Né? O pensamento é essa matéria em ação. O pensamento é esse poder dessa matéria indestrutível também. Ele é uma propriedade material. Que alguns seres, nesse processo de evolução cósmica, eles desenvolvem essa possibilidade de pensar. Né? E alguns com pensamentos mais sofisticados, digamos assim. A partir do momento que os seres começam a ter uma mente mais desenvolvida, né? Uma manas mais desenvolvida, que é o caso do ser humano, que tem manas, o quinto princípio, mais desenvolvido. Se esse Deus tem essa manas também, então esse Deus ele está lidando com matéria. Esse Deus ele é material. Ele não pode estar fora da matéria, porque manas se movimenta de uma forma material. Manas se movimenta de uma forma manifesta. Manas se movimenta na dependência de condições sensoriais. Né? Os cinco sentidos e manas atuando junto desses cinco sentidos, traduzindo o mundo. Né? É muito assim como humanas opera. E, é claro, a ideia é tentar ativar a intuição para a gente conseguir governar melhor essa manas, né? Ativar Budi. Mas o pensamento ele atua muito também com essa base sensorial. Então, não tem como esse Deus ter pensamentos como os de seres humanos, sendo que ele seria eterno. E, na verdade, ele está pensando como a gente, está gastando energia como a gente. Como que ele não morre, já que ele está gastando essa energia também. Né? O nosso pensar gasta a nossa energia vital também. Nós não inclinamos nossas cabeças até o pó do chão diante do mistério da mente, porque já o resolvemos eras atrás, rejeitando com desprezo a teoria teísta, rejeitamos ao mesmo tempo a teoria do autômato, que ensina que os estados de consciência são produzidos pela disposição das moléculas do cérebro.
e sentimos um respeito igualmente pequeno por aquela outra hipótese, a produção do movimento molecular pela consciência. Aqui ele está entrando muito em hipóteses do século XIX, né? Eu não vou me ater muito a essa parte. Então, em que acreditamos? Acreditamos no muito ridicularizado flogisto, que tem um artigo, né, o que é a força e o que é a matéria, na revista Theosophy, setembro lá desse ano do século XIX, no que alguns filósofos da natureza chamam de nisos, o movimento ou esforços incessantes, embora perfeitamente imperceptíveis para os sentidos comuns que um corpo faz em relação ao outro, e as pulsações da matéria inerte, a sua vida. Esse movimento, essa interdependência, que o budismo vai falar muito, né? Que as coisas surgem na dependência uma das outras, e os nossos pensamentos também. Como eu falei, eles surgem na dependência dos nossos sentidos e da nossa interação com as outras pessoas. E aqui ele vai dizer, então, que os corpos dos espíritos planetários seriam formados, por isso que seria esse chamado flogisto, e para o qual os Mahatmas teriam outro nome que eles não dão aqui nessa carta. Esta essência, em seu sétimo e mais elevado estado, forma a matéria da qual são compostos os organismos dos dhyans mais elevados e puros, em sua forma mais inferior ou densa, tão impalpável, no entanto, que a ciência chama de energia e força. Serve como uma cobertura para os planetários do primeiro grau, o mais inferior. Aqui já entra nessa questão mais complexa, né, dos graus dos espíritos planetários, lembrando que na literatura teosófica os Gensho-Han são mais elevados que os espíritos planetários, né? Não são a mesma coisa, porque às vezes as pessoas confundem. Né? Os espíritos planetários estão relacionados com os planetas e os Gensho-Han são hierarquias muito mais elevadas que participam da manifestação, né? Participam, melhor dizendo, da criação da manifestação, né? Da construção, não criação, mas da construção do cosmos. Né? E são agentes do Forrat. Quando a gente pensa em matéria e força, vamos pensar aqui no Forrat, nessa eletricidade ou nesse fogo indestrutível que está presente em tudo. Né? E é o que vivifica a nossa mente também. E esse Forrat, ele é um princípio que vem de Mahat, da inteligência universal. E que é essa própria inteligência universal em operação. Então, só resumindo aqui esse ponto, né, até porque nem dá tempo de se aprofundar muito, é pensar que são operações da própria mente universal e que em nós, manas é um reflexo. O nosso modo de pensar, o ser humano, em outros seres, nos animais, manas está latente, não está ativo, né? Mas isso é um reflexo desse poder, esse poder criativo, né? Que é esse poder de Forrat e que é a mente divina, a mente universal em ação, e os Janshohans são essas inteligências que são os agentes dessa mente, né? Essa coletividade de seres ou de inteligências que constrói o cosmos, né, operando em harmonia total com essa força. Mas o que ele vai dizer então, agora bem resumido aqui, em outras palavras, nós acreditamos na matéria, apenas na matéria como natureza visível e na matéria em sua invisibilidade também, como o Proteu invisível, né? Proteu é lá da mitologia grega. O Proteu ele se transforma, ele vai se transformando. Então, essa matéria que está sempre em transformação, onipresente, com seu movimento incessante, que é a sua vida, e que a natureza extrai de si mesma, já que ela é o grande todo, né? É esse grande todo, do qual nós fazemos parte, que nós somos esse grande todo. Porque nada pode existir fora desse grande todo, né? Ela é o grande todo, fora do qual nada pode existir. Então aqui eu vou mais pro final da carta, né? Porque aqui ele vai reforçando esse ponto, né? E não dá tempo, e a ideia, na verdade, é estimular a leitura da carta, né? Estimular a leitura, a conversa, a reflexão, meditar sobre a carta. Mas é interessante quando ele vai falar sobre o mal bem rapidamente, né? Que ele fala que o mal não é uma força externa, como muitas nessas teologias que vão falar de um Deus, aí vai ter um antideus, né? Vai ter um diabo, um demônio, alguma força contrária. Não, nossas ideias a respeito do mal são ideias semelhantes às dos neoplatônicos, aos dos teosofistas do grupo de Amônio-Sacras. O mal não tem existência per se, ele é apenas a ausência de bem, e existe apenas para aquele que é transformado em vítima sua. Mas como que o mal ele é praticado? Ele surge de causas, e tanto quanto o bem não é uma causa independente na natureza.
A natureza, ela é destituída de bondade e maldade, né? Esses são valores nossos, humanos, porque a gente tem a nossa mente que reflete, que vê o que nos causa danos e o que nos causa bem, o que promove a destruição, o que promove a cooperação. A natureza apenas segue leis imutáveis, quando dá vida e alegria ou manda o sofrimento e morte, destruindo o que havia criado, né? São as leis naturais. A natureza, ela tem um antídoto para cada veneno, e suas leis possuem uma recompensa para cada sofrimento. É o karma. Essa é a lei cega da necessidade e da eterna adequação das coisas, e, portanto, não pode ser considerado um mal na natureza. O verdadeiro mal, ele surge da inteligência humana, e sua origem está inteiramente no homem, que raciocina e que se dissocia da natureza. De novo, o homem que se dissocia, tem essa cisão e essa noção de separatividade. E por se ver separado, ele começa a se achar, então, o dono de tudo, e o dono, inclusive, dos outros homens, né, das outras pessoas. E começa a praticar ações guiados por essa ignorância, por avidya, que é a causa do sofrimento do budismo, e por esse desejo, então, guiado por avidya. E é isso que nos prende ao samsara, né, nos prende no ciclo compulsório de renascimentos. Portanto, só a humanidade é verdadeiramente a fonte do mal. E esse mal, ele é o exagero do bem, né? Ele é produto do egoísmo e da ganância humanas, porque eu quero o bem para mim, para o meu eu, né, para a minha personalidade. E assim as minhas ações vão causar destruição, porque eu quero o meu bem a despeito dos outros, né, apesar dos outros. Então pense profundamente, descobrirá que, com exceção da morte, que não é um mal, mas uma lei necessária, de acidentes que sempre terão suas recompensas em sua vida, em uma vida futura. A origem de cada mal, seja pequeno ou grande, essa origem, ela está sempre na ação humana, no homem. Não é um deus ou deuses que são responsáveis por isso, ou um demônio, mas é o homem que é o responsável pelo mal, devido ao poder das suas escolhas, devido ao poder do karma. Porque a inteligência do homem o faz o único agente livre da natureza, aqui natureza com N minúsculo. Perceba a diferença que a carta usa a natureza com N maiúsculo e com N minúsculo. E aqui a gente está falando da natureza no nosso plano aqui de existência. O homem tem manas, ativo, o quinto princípio. Então, o homem ele tem um poder de agência e de intencionalidade que os animais não têm. Então, é por isso que o homem ele se torna essa grande fonte de mal, né? Porque a gente tem o poder de escolha que os animais não têm. Os animais são sujeitos à lei do instinto da natureza, né? E, enfim, eles sofrem, mas não tem muito o que fazer em relação a isso. Nós podemos fazer algo em relação a isso. Não é a natureza que cria doenças, mas o homem. A missão e o destino dele na economia da natureza é ter uma morte natural provocada pela velhice, salvo acidentes. Nenhum homem selvagem, linguagem do século XIX aqui, né? Nenhum homem selvagem, nenhum animal selvagem, no sentido de livres, morrem devido a doenças. E aqui ele vai falar, né, que comida, sexo, bebida são necessidades naturais da vida, mas o excesso traz doença, miséria e sofrimento mental e físico. E esses últimos, então, são transmitidos como os males para gerações futuras. Mas isso sempre volta lá para a questão do poder do egoísmo. E a ambição, o desejo de assegurar felicidade e conforto, né? Por isso que nos leva aos excessos. Isso leva para a doença, isso leva para a criação de inimizades, isso leva para conflitos. De novo, é o poder da separatividade, né? O poder de avidya, o poder de achar, como os gnósticos diziam, que eu sou o único Deus e não há outro além de mim. Então, por isso que os gnósticos vão relacionar esse Deus teológico, Jeová, com esse poder dessa ignorância. Que no budismo, como eu falei, é a causa do sofrimento, é a vidya. E, por fim, ele vai dizer, então, que a casta sacerdotal, que numa outra possível tradução seria a religião, né, se a gente for revisar com a edição em inglês, uma das edições em inglês, ele vai usar a palavra religião mesmo, né, no sentido de religião organizada. O clero, as igrejas, é nestas ilusões que o homem vê como sagradas, que ele deve procurar aquela fonte, a fonte daquele sem número de males, que é a grande maldição da humanidade, e que quase domina totalmente o gênero humano. Porque tudo isso é um produto dessa mesma ignorância, né? A gente tira a responsabilidade de nós e ainda, por não entender ou não querer aceitar a lei do karma,
começa a jogar isso na responsabilidade nas costas de deuses. A ignorância criou os deuses e a astúcia aproveitou a oportunidade. Veja a Índia, a cristandade, o islamismo, o judaísmo e o fetichismo. Foi a impostura dos clérigos que fez com que estes deuses passassem a ser tão terríveis para o homem. É a religião que o transforma no beato egoísta, no fanático que odeia toda a humanidade fora da sua própria seita, sem torná-lo em nada melhor ou mais moral por isso. Ou seja, só reforça a nossa própria ignorância, só reforça os vícios em nós. É a crença em Deus e nos deuses que faz de 2/3 da humanidade escravos de um punhado daqueles que nos enganam com o falso pretexto de salvá-los. O homem não está sempre pronto a cometer qualquer tipo de maldade se lhe dissessem que seu Deus ou deuses exigem um crime. Vítima voluntária de um Deus ilusório, escravo abjeto de seus ministros astuciosos, aqui é uma pergunta, né? E a resposta está implícita, que sim, o homem está sempre pronto a cometer qualquer tipo de absurdo se ele estiver fanatizado por esse Deus, né? Guiado por essa ideia de um Deus que é um reflexo da ignorância, um reflexo de avidia. E aqui ele vai falar então dos camponeses, né? Pessoas que podem passar fome, viram famílias famintas e sem roupa e não se importam. O que importa é vestir o seu padre, é vestir o seu papa. Ou a Índia, como a Índia sofre sob o peso das castas, enquanto os brahmanes engordam a si mesmos, né? Porque seriam os representantes dos deuses. E como os seguidores de Cristo e de Maomé cortam as gargantas uns dos outros em seus nomes, devido ao mau entendimento acerca de quem foi Jesus, né, um mestre elevado, e de quem foi Maomé, Muhammad, também um mestre elevado. Mas as distorções fazem isso. Então, lembre que a soma da miséria humana nunca será diminuída, até aquele dia em que a parte melhor da humanidade destruir, em nome da verdade, da moralidade e da caridade universal, os altares dos seus falsos deuses. Aqui, é claro, ele não está pedindo para ninguém sair aí entrando em igrejas e templos, destruindo tudo, né? Mas é no sentido quando a humanidade se libertar dessa idolatria. E que não é uma postura esotérica, não é uma postura de um ocultista, não é uma postura de um teosofista alimentar esse tipo de idolatria, né? Então, não é a postura de um teosofista fazer missa para rezar para um deus, né? Criar um clero. Isso não é algo teosófico. Isso não está em consonância, não é coerente com o ocultismo, não é coerente com o caminho que esses gurus, que os Mahatmas, nos mostram. Porque o caminho que eles mostram é um caminho de autoconfiança. E é um caminho, então, de confiar em si próprio e não ficar rezando para forças externas. E de tentar praticar o bem pelo bem. E agora, para fechar, tem uma parte interessante que ele fala dos 12 nidanas no budismo. Que ele vai comparar um pouco com a situação no budismo, né? Vai falar de como que o budismo idôneo, ele não está falando de qualquer budismo aqui não, ele está falando que no budismo idôneo não há esse tipo de idolatria, e a relação é um pouco diferente com os monges, né? Com aqueles monges que buscam transmitir a ideia de que, na verdade, todos os seres têm um Buda dentro de si, têm uma natureza Buda e que eles podem se tornar Budas. E no budismo são ensinadas as 4 nobres verdades e a cadeia da causação, né? A primeira nobre verdade é o sofrimento, a segunda nobre verdade, o sofrimento tem uma causa, que é a ignorância que gera o egoísmo, o senso de separatividade. O sofrimento pode cessar e há um caminho que leva para a cessação do sofrimento, né? Que esse caminho é a senda espiritual, né? Que é o caminho, o Dharma, no sentido budista, ou a senda do adeptado, no sentido teosófico, né? Há vários nomes que diferentes tradições vão dar para esse caminho. E eles ensinam essa cadeia da causação, os 12 nidanas, que ele dá uma solução para o problema da origem do sofrimento e da sua destruição, se a gente tentar entender. Leia o Mahavaga, um texto que aqui faz parte até do budismo Theravada mesmo. Né? Acho que ele indicou esse texto porque era o mais acessível naquela época. Não é Mahayana, mas está em consonância com os ensinamentos Mahayana. Na época em que o abençoado Buda estava em Uruvela, às margens do rio Deranjara, quando ele descansava sob a árvore da sabedoria Bodhi,
depois de haver se tornado Sambuda, o plenamente desperto, né, o Samyak Sambuda, quando ele realmente alcançou o estado último da iluminação, ao final do 7º dia, mantendo sua mente fixa na cadeia de causação, ele falou assim: da ignorância surgem os samskaras. Samskaras são as tendências, os condicionamentos de natureza tríplice, produtos do corpo, da fala e do pensamento. Porque as nossas ações com o nosso corpo, as nossas ações verbais, os nossos pensamentos vão nos condicionar mediante o poder dessa ignorância, né, dessa ignorância de separatividade. Dos samskaras, então desses condicionamentos ou tendências, surge consciência. É uma consciência separativa aqui, não está falando no sentido de manas, né? Aqui está na linguagem bem budista mesmo, mas é a consciência separativa de que eu sou um sujeito e vocês estão aí, vocês são os objetos das minhas orações, né? Vamos pensar em termos de gramática. A oração tem um sujeito e tem o predicado e o verbo, né, que são as ações que a gente executa, tem um objeto. Então, é nesse sentido aqui. O sujeito-objeto, essa separação bem forte. Então, surge... E aí surge o nome e a forma. Né? Eu vou começar a nomear e a rotular as coisas e identificar as coisas sempre nessa ideia de separatividade. Isso aqui é meu, isso não é meu. Isso aqui eu gosto, isso eu não gosto. Isso me agrada, isso me desagrada. E dele surgem as chamadas 6 regiões. As 6 regiões dos sentidos seriam 5 sentidos mais o pensamento. Né? O pensamento à mercê desses condicionamentos. Sendo que o 7º, à mercê deles e condicionando também. Sendo que o 7º é propriedade apenas do iluminado. Porque esse 7º aqui é Budi. Aqui ele não está falando dos 7 princípios. Né? Ele está falando dos 5 sentidos usuais, mais o pensamento. E Budi já seria do iluminado. Destes surge o contato. Né? A partir daí eu vou tendo contato com as coisas do mundo. Deste, a sensação. Desta surge a ânsia, ou desejo, cama, tanha. Então, eu já estou todo condicionado aqui. Eu fico tendo contato com as coisas do mundo, com as outras pessoas. E aí vem sensações que reforçam isso. E dessas sensações vem esse desejo, essa tanha, essa sede, essa ânsia. Da ânsia, o apego. Do apego vem a existência, aqui a existência condicionada, né? Essa existência repetindo esse ciclo que é o samsara. E aí vem o nascimento, vem a velhice, vem a morte, vem a aflição, vem a lamentação, o sofrimento, o desânimo e o desespero. E o ciclo fica se repetindo. E no sentido inverso, pela destruição da ignorância, os samskaras, esses condicionamentos, que são condicionamentos de ignorância, eles são destruídos. E a consciência deles, nome e forma, essas 6 regiões, o contato, a sensação, a ânsia, o apego, a existência, o nascimento, a velhice, a morte, a aflição, a lamentação, o sofrimento, o desânimo, o desespero, também são destruídos. Assim é a cessação de toda essa massa de sofrimento. Ah, quer dizer que a pessoa não vai mais reencarnar, renascer? Vai, mas de uma outra forma, como um Mahatma, como um adepto, e não mais porque ela vai ter estabelecido outros elos virtuosos. Isso aqui é a forma como a mente viciada funciona. A mente viciada em separatividade, a mente viciada pela ignorância. Então, a partir do momento que a gente rompe esse ciclo, um outro ciclo virtuoso surge, que aí é o caminho, são os adeptos, os Mahatmas, que estão, né, num outro caminho, que vivem de uma outra forma, né, com corpos muito mais saudáveis e tudo mais, como a gente vê descrito na literatura teosófica. Então, sabendo disso, ser abençoado fez essa afirmação solene. Quando a natureza real das coisas se torna clara para o bhikshu, para o monge que medita, então todas as suas dúvidas desaparecem, já que ele compreendeu qual é aquela natureza e qual a sua causa. Da ignorância surgem todos os males. Do conhecimento vem a cessação desta massa de infelicidade. Então, o Brahmani que medita ergue-se, dispersando as hostes de Mara, as hostes dos vícios, da morte, como o sol ilumina o céu. Meditação aqui significa as qualidades super-humanas, não sobrenaturais, mas super-humanas, ou a condição de Arhat, os seus mais altos poderes espirituais, aquela mente, então, que alcançou uma contemplação e uma sabedoria profundas.
E, e qual o problema, então, da gente ficar rezando por um Deus teológico? O problema é que se a gente reza por um Deus teológico, a gente reforça essa ignorância. Por isso que é necessário buscar estudar e compreender qual é a real natureza das coisas, quais são os princípios que realmente compõem os fenômenos. Não é à toa que eles tiveram essa preocupação, né, de explicar, tentar explicar a doutrina secreta, que nas cartas eles falam bastante desses princípios que compõem o cosmos, que compõem a natureza, porque isso já serve como uma base para entender essa interconexão das coisas. E a partir dessa base, aí a gente já tem um vislumbre da verdade, já consegue, então, já consegue melhor meditar sobre isso, já consegue transformar a mente também, né, e buscar viver em harmonia com essa vida una, né, sabendo que nós somos essa vida una, nós somos a vida una, nós somos a absolutividade, nós somos um, nós somos o Atman, nós somos semelhante a Brahman. E não precisa de nenhum Deus além disso. E se a gente for entender Alá corretamente, como os gnósticos islâmicos entendiam, dá para também relacionar também com o termo Alá, Atman e vários outros termos, né? Ou Ieo, o gnosticismo antigo, que não é esse Deus Saturno, Jeová, né? Ou Ein Sof, da Cabala, também, né? Na tradição judaica. Né? Somos todos Ein Sof para Brahman, Atman, vida una, e seja lá qual outro nome. E, e isso é um princípio. E um princípio é muito mais poderoso do que qualquer ideia de um Deus pessoal, é, sujeito a oscilações de humor que nem a gente. Né? Não precisamos de mais de um humano gigante. É, já bastam nós mesmos causando muitos danos no mundo. Então era isso, desculpa ter ultrapassado bastante o tempo, né? Essa carta ela é muito grande, tem muitos pontos interessantes a serem levantados, mas muito obrigado e convido, né, vocês a relerem a carta sempre que puderem e meditarem sobre ela, sobre as mensagens importantes, né, que ela traz. Nossa, Bruno, excelente. Eu que agradeço muito sua super palestra aí, essa questão da análise filosófica das proposições, né, que o mestre faz na carta, você explorou muito bem filosoficamente mesmo, né, que ele traz. Bruno, interrompe o compartilhamento para abrir as imagens. Então, assim, e esse final da cadeia de causação, você tem, inclusive, uma série de palestras sobre só esse trecho, né, da cadeia de causação ali. Né? Se você quiser deixar o link do seu canal também, né, para o pessoal que quiser olhar. Se vocês me procurarem no YouTube, pode procurar meu nome mesmo, né, Bruno Carlucci, ou a palavra é Djnana, J-N-A-N-A, mas acho que procurar meu nome é mais fácil. Né? Aí vocês encontram lá o meu canal, e aí lá eu tenho alguns vídeos sobre os 12 Nidanas, muito do estudo que o Tsongkhapa fez, né? O Tsongkhapa também falou bastante sobre isso, né, no seu Lamrim Chenmo, né? Mas é um tema muito importante para o budismo Mahayana, né? Para o budismo do norte. E aproveitando que você falou do Tsongkhapa, a tradução do Lamrim, né, que você está concluindo, em que estado que estamos lá? Não, na verdade eu fiz uma tradução de trechos, né, para os nossos estudos, né. Há uma tradução em português, que foi uma outra editora que fez, né, eu não tive tempo de ler ainda, né, mas está disponível para quem que quiser dar uma olhada no texto em português. Quem lê em inglês também é bem fácil de achar, né, em espanhol eu sei que também tem, mas no canal, né, lá no meu canal, tem muitos vídeos desses estudos, né, que a gente fez. Eu lembro que você participou de alguns, lá nos inícios, quando era presencial ainda, né, na pré-pandemia, que eu estava em Brasília. Então, e aí tem muitos desses estudos do Tsongkhapa, que acho que a maioria aqui conhece o personagem, né, mas só pontuando que é um personagem também muito enfatizado, com grande reverência pelos Mahatmas, né, nas cartas dos Mahatmas e também por Blavatsky na Doutrina Secreta. Pois é. Nós temos aqui uma pergunta, não sei se está tão tarde que eu não sei se vale a pena a gente fazer ou se... Marcelo, às vezes você pode me passar as perguntas depois, aí eu respondo. E depois eu te mando as respostas. Ou pode passar meu contato por e-mail também, que aí pode mandar por e-mail e eu respondo depois. Eu acho que é interessante, Marcelo,
ele responde, passa para ele responde por escrito, e você traz na próxima Tá bom. segunda, um pouquinho Aham. antes, porque a pessoa fez uma pergunta e todo mundo já sabe da pergunta, agora que todo mundo quer a resposta. Não dá para ser particular, ela deixou de ser particular, a pergunta. Tá Semana bom? que vem eu trago, então. Eu acho que eu errei aqui, devíamos ter deixado 2 encontros, Bruno, porque aí você podia explorar com mais calma aqui as cartas, né? Mas Eu também também acho. fica bom ter a 88 completa num encontro só, né? Tem essa vantagem nisso. Mas foi bom porque também isso... Que assim, eu tentei ir mais no essencial da carta, né? Porque tem umas partes que eu acho que vai muito para a ciência do século XIX, que eu acho que também às vezes podia ficar... Sem um contexto, né? Sem visitar melhor aqueles personagens, acho que às vezes podia ficar um pouco enfadonho, talvez, não sei. Não sei. Mas fica o convite para ler a carta, né? Acho que era mais o que eu queria fazer, era estimular aí todo mundo a ler a carta e ver que ela não é tão polêmica assim, não. Ela é polêmica do jeito certo, do jeito herético, no bom sentido. Né? Não sei, aí cada um que vai ver o que achou, né? Porque tem algumas afirmações ali que eu acho que são fortes, né, para a cultura em geral. Mas agradeço demais sua super exposição, excelente. E então a gente fica por aqui. Semana que vem vamos ter o Barend falando sobre provação e Chelado nas cartas dos Mahatmas. E obrigado a todos, uma boa semana. Tudo de bom. Bruno, só para completar aqui, você sabe que essa carta foi a que me colocou dentro da Sociedade Teosófica. Então, ela não é polêmica para tirar, ela pode ser também polêmica para colocar dentro. Essa carta também, ela me trouxe um entendimento, né? Eu li, acho que a primeira vez eu tinha uns 18 anos, e realmente ela me deu todo o entendimento sobre essa questão que realmente foi revolucionário na minha mente. Exatamente. Que foi revolucionário. Exatamente. Bom, então, gente, dado o horário, gostaria de agradecer a presença de todos.